Ninguém na reunião entendia o CEO milionário. Até a recepcionista falar em russo com ele, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O ar-condicionado da Tecnova Solutions zumbia baixo, um som constante que Juliana Silva já nem notava mais. Era a trilha sonora de seus dias, o ruído de fundo para o brilho impecável do mármore no chão e o cheiro de café caro que vinha da copa. Do seu posto, atrás da ampla recepção de Mogno, ela via o coração financeiro de São Paulo pulsar através das paredes de vidro. Executivos apressados, com seus sapatos caros e vozes firmes, passavam por ela todos os dias. Para eles, Juliana era apenas mais uma peça da mobília elegante, uma presença funcional como o vaso de orquídeas brancas que era trocado toda segunda-feira. E era exatamente assim que ela preferia. Seu sorriso era discreto, profissional. Sua voz, quando precisava atender ao telefone ou anunciar uma visita, era calma e controlada. Tecnova Solutions, Juliana falando, bom dia. A frase saía de forma automática, precisa, sem nunca demonstrar o universo que existia dentro dela. Ela era eficiente, silenciosa e, acima de tudo, invisível. Ju, você viu o e-mail do Sr. Medeiros? Parece que o pessoal de Moscou está vindo com tudo para a reunião de amanhã, disse Beatriz, a outra recepcionista, enquanto se sentava ao seu lado para começar o turno. Beatriz era o oposto de Juliana. Falante, curiosa e sempre por dentro de todas as fofocas do escritório. Eu vi, sim. A sala de reuniões principal já está reservada para o dia inteiro, respondeu Juliana, sem tirar os olhos da tela do computador, onde organizava a agenda de visitas. Dizem que o próprio chefão, o Alexei Petrov, vai participar por vídeo. Imagina a pressão. O homem não sorri nem em comercial de pasta de dente. Continuou Beatriz, com a voz um pouco mais baixa. Com essa crise toda sobre a empresa, a coisa vai pegar fogo. Juliana ofereceu um pequeno aceno de cabeça. Crise. A palavra era sussurrada pelos corredores há semanas. Acusações sérias sobre espionagem e práticas ilegais que manchavam o nome da Tecnova no Brasil. Ela sabia dos detalhes que lia nos portais de notícias, mas no trabalho mantinha uma distância segura. Não era seu lugar. Sua função era atender, anotar e sorrir. Terminou de organizar os compromissos e seu olhar caiu sobre um documento na tela. Era um comunicado interno, enviado diretamente da matriz em Moscou. O texto estava em português, claro, mas o cabeçalho mantinha o nome da empresa em seu alfabeto original, Tecnova. Apenas 4 letras em cirílico, mas para Juliana, elas eram como uma chave que abria uma porta trancada há muito tempo em sua alma. Instantaneamente, ela não estava mais no saguão luxuoso de um prédio na Faria Lima. Estava na cozinha pequena da casa de sua avó, sentindo o cheiro de pão de centeio assando. Vovó Ania, com seus olhos azuis cansados e as mãos que nunca paravam, lhe ensinando as canções de ninar em russo. Uma língua que para o mundo era sinônimo de poder e negócios, mas que para Juliana era o som da saudade. Ania havia chegado ao Brasil como refugiada de guerra, com nada além de uma mala e um idioma que ninguém entendia. Ela carregava a dor de um país deixado para trás, mas também uma força que Juliana admirava profundamente. Foi com ela que Juliana aprendeu a falar russo com uma fluidez que chocaria qualquer um de seus colegas. Não em cursos de idiomas, mas em conversas sussurradas sobre invernos rigorosos, sobre a neve que cobria as árvores e sobre a família que nunca mais viram. Juliana, está tudo bem? A voz de Beatriz a trouxe de volta. Ela piscou, percebendo que encarava a tela do computador sem realmente ver nada. Sim, claro, estava apenas conferindo uma coisa, respondeu ela, forçando o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Acho que vou buscar um copo de água. Ela se levantou, sentindo a necessidade de se afastar por um instante.
Enquanto caminhava em direção à copa, passou por 2 diretores que conversavam em voz baixa. O intérprete que contrataram é bom? Porque se ele não conseguir traduzir a fúria do Petrov direito, estamos perdidos, disse um deles. O outro deu de ombros. Ele é o melhor que o dinheiro pode pagar. Vamos torcer para que seja o suficiente. Juliana ouviu e continuou andando. A milhares de quilômetros de distância, em uma Moscou coberta por um céu cinzento, Alexei Petrov observava a cidade de seu escritório no último andar de um arranha-céu. O ambiente era como ele, minimalista, funcional e com uma frieza que beirava a intimidação. Não havia fotos de família, nem objetos pessoais, apenas linhas retas, vidro e o aço que representava o império que ele construiu com as próprias mãos. A Teknova não era apenas uma empresa para Alexei. Era sua fortaleza, a prova material de que o garoto pobre e solitário de um bairro esquecido de São Petersburgo havia vencido. Ele comandava seu negócio de forma implacável, com uma exigência que afastava a maioria das pessoas. Alexei não buscava amigos, buscava resultados. Tinha erguido muralhas altas e grossas ao redor de si mesmo, não para manter os outros de fora, mas para conter a própria história, as próprias inseguranças que o alimentavam. O sucesso era seu escudo, e agora esse escudo apresentava uma rachadura no Brasil. A porta de seu escritório se abriu, e Dmitri, seu conselheiro mais antigo e um dos poucos homens em quem confiava, entrou com um tablet na mão. O rosto de Dmitri estava sério, o que confirmava que as notícias não eram boas. Fale, disse Alexei, sua voz grave, sem se virar para o homem. Seus olhos continuavam fixos na paisagem urbana lá fora. Recebemos o relatório final de nossa equipe em São Paulo. A situação é mais delicada do que imaginávamos, Alexei. As acusações de espionagem ganharam força. Um grande jornal vai publicar uma matéria de capa amanhã. O título vazado é Os Olhos de Moscou no Coração do Brasil. Alexei finalmente se virou. Seu rosto não demonstrava emoção, mas seus olhos azuis, duros como gelo, pareciam perfurar Dmitri. Isso é ridículo. Nossas operações são transparentes. De onde está vindo isso? A fonte parece ser interna. Alguém com acesso a informações de alto nível está vazando dados distorcidos para a imprensa. Nossa reputação está sendo destruída. O governo brasileiro já notificou que pode abrir uma investigação formal, e os parceiros comerciais estão começando a recuar. Se não agirmos rápido, a subsidiária brasileira pode entrar em colapso em menos de um mês. Um silêncio pesado preencheu a sala. Para qualquer outro homem, a notícia seria motivo de pânico. Para Alexei, era um chamado para a batalha. Ele se aproximou da mesa, pegando o tablet das mãos de Dmitri. Passou os olhos pelas informações, seu cérebro processando cada detalhe, cada ameaça. Expansão no Brasil. Esse era para ser seu maior triunfo, a consolidação da Teknova como uma força global. E agora estava se transformando no maior desafio de sua carreira. Prepare a videoconferência com a equipe de São Paulo para amanhã cedo, no horário deles, ordenou Alexei, devolvendo o aparelho. Quero todos os diretores presentes, todos. E o intérprete que contrataram, ele é confiável? Dizem que é o melhor, respondeu Dmitri. Mas, Alexei, o problema não é a tradução, é a confiança. Eles nos veem como invasores. Então vamos mudar essa percepção, declarou Alexei, com uma firmeza que não admitia contestação. Encontre o culpado, Dmitri. Quero um nome na minha mesa até o fim da semana e cancele minhas reuniões para amanhã. O Brasil é a única prioridade. Dmitri concordou e saiu, deixando Alexei sozinho novamente com seus pensamentos. Ele se sentou em sua cadeira, o couro frio contra suas costas, e olhou para o nome da empresa na parede. Teknova. Seu sobrenome Petrov significava filho de Pedro, filho da pedra.
E ele tinha sido exatamente isso, duro, inabalável. Construiu cada andar daquele império para provar seu valor, para calar as vozes do passado que diziam que ele nunca seria ninguém. A crise no Brasil não era apenas um problema de negócios, era pessoal. Era um ataque direto à sua competência, à sua honra. Ele sentia o peso da responsabilidade por cada funcionário, cada contrato, cada tijolo daquela filial. Fracassar não era uma opção em seu vocabulário. Enquanto o anoitecer caía sobre Moscou, Alexei se preparava. O ar na sala de reuniões principal da Tecnova em São Paulo era frio e carregado. De um lado da longa mesa de vidro, os diretores brasileiros se sentavam com posturas rígidas, seus rostos uma exibição de preocupação controlada. Do outro lado, uma tela enorme dominava a parede e nela a imagem nítida de Alexei Petrov, ao vivo de Moscou. Sua expressão era dura, seus olhos azuis observavam cada um deles, e a diferença de fuso horário parecia não ter nenhum efeito sobre sua energia intensa. Juliana entrou na sala em silêncio, como sempre fazia. Sua tarefa era simples, servir café e água e depois desaparecer. Ela se moveu com sua eficiência habitual, colocando os copos e as xícaras na mesa, atenta para não fazer barulho, para não interromper a atmosfera já pesada. Ao lado do diretor principal, sentava-se um homem de meia-idade que ela não conhecia. Ele ajeitava o microfone, visivelmente nervoso. Era o intérprete. A reunião começou. A voz de Alexei encheu a sala, falando em russo. As palavras eram rápidas, cortantes. Mesmo sem querer, Juliana entendeu tudo. Ele estava exigindo respostas. Queria saber a origem dos vazamentos e qual era o plano de contenção. O intérprete, Carlos, levou 1 segundo para começar a falar. O senhor Petrov, ele gostaria de entender melhor a situação atual. Ele pede um relatório verbal sobre as notícias. A tradução foi uma sombra pálida da fúria contida nas palavras de Alexei. O CEO russo, percebendo a falta de impacto, disse outra frase, desta vez mais lenta e com uma entonação que não deixava dúvidas sobre sua insatisfação. Carlos engoliu em seco. Ele diz que as respostas que recebeu por e-mail são insuficientes. A cada frase, a desconexão aumentava. Os diretores brasileiros se esforçavam, tentando entender a verdadeira dimensão do problema através da tradução fraca e hesitante. Juliana, parada perto do aparador, sentia um desconforto crescente. Era como ouvir uma bela música sendo tocada com todas as notas erradas. A força, a urgência, a inteligência de Alexei, tudo se perdia. Foi então que o destino resolveu intervir da forma mais trivial possível. Juliana se inclinou para servir café para o Sr. Andrade, o diretor de operações. No exato momento em que a porcelana da xícara encontrou o pires, Alexei elevou a voz na tela, uma ordem russa soando como um trovão. O som repentino e áspero assustou Juliana. Sua mão tremeu violentamente. A jarra de café inclinou mais do que deveria, e o líquido quente derramou sobre a mesa, formando uma poça escura que avançou perigosamente perto dos papéis importantes do diretor. O tempo pareceu congelar. Todos os olhares, antes fixos na tela ou no intérprete, viraram-se para ela. O rosto de Juliana queimou de vergonha. Me desculpe, senhor, 1000 desculpas, eu sinto muito. Gaguejou ela, pegando guardanapos e tentando limpar a bagunça, suas mãos ainda trêmulas. Era o seu pior pesadelo profissional se tornando realidade. Ser o centro das atenções pelo motivo errado. Enquanto ela tentava consertar seu erro, o caos na comunicação atingiu o auge. Alexei, irritado com a interrupção e com a ineficácia da reunião, disse algo importante sobre a estratégia de comunicação da empresa. Carlos, o intérprete, em pânico, traduziu. Ele diz que devemos parar de falar com a imprensa. Um silêncio total. Mas não era isso que Alexei tinha dito.
Juliana sabia. Ele havia dito para centralizar a comunicação, criar uma resposta unificada e transparente, não para se esconder. A tradução de Carlos não era apenas ruim, era perigosa. Poderia afundar a empresa de vez. Um instinto mais forte que sua vergonha, mais profundo que seu desejo de ser invisível, tomou conta dela. Era a voz de sua avó em sua mente, a precisão e o respeito pela palavra. Sem pensar, ela se endireitou. Sua voz, clara e firme, cortou o silêncio constrangedor da sala. Não foi isso que ele disse. As palavras saíram em português, mas a seguir, ela olhou diretamente para a tela, para o rosto surpreso de Alexei Petrov, e continuou em russo perfeito. Você disse que a comunicação deve ser centralizada em um único porta-voz para garantir uma mensagem coesa e transparente, que o silêncio seria interpretado como uma admissão de culpa. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os diretores olhavam dela para a tela surpresos. O intérprete ficou pálido, parecendo ter visto um fantasma. Juliana sentiu o peso de todos os olhares, seu coração batendo descontroladamente. O que ela tinha feito? Na tela, o rosto de Alexei Petrov se transformou. A dureza desapareceu, substituída por uma expressão de pura surpresa e um interesse intenso e imediato. Ele se inclinou para mais perto da câmera, seus olhos de gelo fixos nos dela, como se estivesse vendo através de todos os seus segredos. Em meio ao caos daquela crise, no momento mais inesperado, o homem mais poderoso da sala encontrou a única pessoa que realmente o entendia. E essa pessoa era a recepcionista que acabara de derrubar café na mesa. O silêncio na sala de reuniões era tão completo que Juliana podia ouvir a própria respiração rápida e superficial. Todos os executivos, homens acostumados a comandar, pareciam estátuas com os olhos fixos nela. Na tela, Alexei Petrov continuava a encará-la. Foi a voz dele, falando em russo, que quebrou o feitiço. Qual é o seu nome? Ele perguntou diretamente a ela. Juliana engoliu em seco, o som parecendo muito alto na quietude da sala. Ela respondeu em russo, sua voz um pouco trêmula. Juliana Silva, senhor. Juliana Silva, ele repetiu o nome dela, parecendo testá-lo. Então, sua atenção se desviou dela por um instante, e ele falou em português, com um sotaque forte e claro, uma ordem que não deixava espaço para discussão. Esta reunião está encerrada. Senhores, por favor, me deem licença. Quero falar com a senhorita Silva, sozinho. Os diretores se olharam, surpresos. O senhor Andrade abriu a boca para protestar, mas um olhar de Alexei na tela foi o suficiente para silenciá-lo. Um a um, eles se levantaram, pegando seus papéis e saindo da sala em um silêncio constrangido e pesado. O intérprete, Carlos, foi o último a sair, lançando a Juliana um olhar carregado de ressentimento antes de fechar a porta atrás de si. Agora, a sala imensa estava vazia, exceto por ela. Juliana sentia-se pequena e exposta, sozinha sob o olhar atento do homem mais poderoso da empresa. Seu coração batia forte. Ela seria demitida. Tinha certeza disso. Tinha quebrado todos os protocolos, humilhado um intérprete contratado e, pior de tudo, revelado um segredo que guardava com tanto cuidado. Onde você aprendeu a falar minha língua tão bem, Juliana Silva? Perguntou Alexei, novamente em russo. Seu tom não era de acusação, mas de uma curiosidade genuína e intensa. Minha avó. Ela era russa, respondeu Juliana, a voz baixa. Eu cresci ouvindo o idioma em casa. Sua avó, ele repetiu pensativo. E por que uma recepcionista com essa habilidade nunca a informou no seu currículo? Por que esconder um talento que vale ouro neste exato momento? Juliana não sabia o que dizer. Como poderia explicar a ele que sua língua nativa era, para ela, uma herança de dor e saudade? Que não era uma ferramenta de negócios, mas a linguagem de suas memórias de infância? É complicado, senhor. Alexei ficou em silêncio por um momento, apenas a observando.
Ela sentiu seu rosto corar, esperando a sentença. A situação da nossa empresa no Brasil é mais do que complicada. É desastrosa, disse ele, mudando para o português, como se quisesse ter certeza de que ela entendia a gravidade de cada palavra. As pessoas não confiam em nós. A comunicação está quebrada. O homem que contratamos para ser minha voz aí falhou miseravelmente. Eu preciso de alguém que me entenda. Alguém que não traduza apenas minhas palavras, mas minha intenção. Alguém que entenda a nossa cultura e a de vocês. Ele fez uma pausa e seus olhos azuis encontraram os dela através da tela com uma força que a fez prender a respiração. Eu não tenho tempo para processos seletivos ou formalidades de recursos humanos, senhorita Silva. A empresa está perdendo muito dinheiro. Por isso, serei direto. O coração de Juliana parou. A demissão viria agora. Preciso de você, disse ele. E a frase a atingiu de forma inesperada. Não como intérprete, seria um desperdício. Preciso de você como minha parceira estratégica para salvar esta empresa. Preciso dos seus ouvidos nesta sala, dos seus olhos nesses corredores e da sua voz para ser a minha. Juliana piscou, completamente atordoada. As palavras não faziam sentido. Parceira estratégica? Ela? A recepcionista que todos ignoravam? Senhor, eu acho que há um engano. Eu sou uma recepcionista. Eu não entendo de estratégia, de negócios. Você entende de pessoas e entende de duas culturas diferentes. Isso é mais do que qualquer um dos meus diretores aí parece entender. Ele a cortou. A partir de agora, você não é mais uma recepcionista. Você é minha consultora estratégica, responderá diretamente a mim, terá acesso a todas as reuniões e informações. Seu salário será ajustado de acordo. Meu assistente entrará em contato com o RH local para formalizar tudo. Isso não é uma pergunta, Juliana, é uma ordem. Antes que ela pudesse formular qualquer outra palavra, ele encerrou a chamada. A tela ficou preta. Juliana ficou parada no meio da sala, vazia e silenciosa. O zumbido do ar-condicionado, de repente, muito presente. Sua mente girava. Parceira estratégica, consultora, salário ajustado. As palavras flutuavam ao seu redor, irreais. Ela caminhou lentamente até a porta, sentindo as pernas fracas. Quando a abriu, deu de cara com os diretores e outros funcionários no corredor que fingiam conversar, mas cujos olhares se voltaram para ela no mesmo instante. A curiosidade em seus rostos rapidamente deu lugar a outra coisa. Uma hostilidade fria, uma inveja que ela podia quase tocar. A invisibilidade de Juliana Silva havia acabado. E ela tinha a terrível sensação de que a luta mais difícil de sua vida estava apenas começando. Encaminhada de Juliana da sala de reuniões, de volta à sua mesa na recepção, foi a mais longa de sua vida. Cada passo parecia pesado, e os olhares que a seguiam eram como pequenas agulhas em sua pele. As pessoas, que até uma hora atrás mal notavam sua existência, agora a observavam com uma intensidade desconfortável. Viu o Sr. Andrade cochichar algo com outro diretor e ambos a olharam com desprezo. A hostilidade era clara e imediata. Até mesmo Beatriz, sua amiga de balcão, a encarou com os olhos arregalados, uma expressão de choque e talvez um pouco de medo. A promoção que deveria ser um sonho estava começando como um pesadelo. No dia seguinte, a mudança se tornou ainda mais concreta. Quando chegou para trabalhar, seu lugar na recepção estava ocupado por uma moça nova. Um e-mail do RH, frio e impessoal, a instruía a se apresentar em sua nova sala, no 12º andar, o andar da diretoria. O lugar era um pequeno aquário de vidro, com uma mesa, uma cadeira e um computador. Não tinha a vista para a cidade que os diretores tinham, mas uma parede fosca. Era uma sala que dizia: você está aqui, mas não é um de nós. A solidão foi a primeira coisa que sentiu. A segunda foi o medo. Um medo profundo e paralisante que se instalou em seu estômago.
As horas passavam lentamente. Ninguém veio falar com ela, ninguém lhe deu uma tarefa. Ela era uma consultora estratégica que não sabia o que fazer. Tentou ler os relatórios que estavam em sua caixa de entrada, mas os gráficos e os termos técnicos pareciam escritos em outra língua. Uma língua que, ao contrário do russo, ela não conseguia decifrar. A primeira sabotagem foi sutil. No final do dia, ela viu um grupo de diretores entrando na sala de reuniões. Reconheceu o tema na pauta, um plano de resposta à crise para apresentar a Alexei. Era exatamente o tipo de reunião da qual ela deveria participar. Juntando toda a sua coragem, ela se aproximou do Sr. Andrade quando ele saiu para buscar um copo de água. Com licença, Sr. Andrade, eu não fui informada sobre esta reunião. Ele a olhou de cima a baixo com um sorriso forçado. Ah, Juliana, foi uma coisa de última hora, muito técnica. Não queríamos te sobrecarregar com detalhes chatos logo no seu primeiro dia. Deixamos você se ambientar. As palavras eram educadas, mas a mensagem era clara. Você não pertence a este lugar. No dia seguinte, a situação piorou. Ricardo, o diretor de marketing, parou em sua porta com uma simpatia forçada. Juliana, que bom que está aqui. O Sr. Petrov pediu uma análise da percepção da marca nas redes sociais. Separei estes dados para você. Sei que ele confia na sua perspectiva. Poderia preparar um resumo para ele até o fim do dia? Ela se sentiu grata. Finalmente, uma tarefa. Algo para provar que não era inútil. Mergulhou nos números, trabalhando por horas, tentando dar o seu melhor. Enviou o resumo para Alexei no final da tarde, sentindo um pingo de orgulho. A resposta dele veio 1 hora depois, um e-mail curto e direto para ela e para Ricardo. Estes dados estão desatualizados. São do trimestre passado. Eu preciso de informações em tempo real. Ricardo, resolva isso. Juliana, verifique suas fontes da próxima vez. O rosto de Juliana esquentou, como se ela tivesse levado um tapa. Ricardo tinha lhe dado os dados errados de propósito. Ele a tinha feito parecer incompetente na frente da única pessoa que importava. Ela desligou o computador, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Aquele era o seu maior inimigo. Não eram os diretores ou suas armadilhas. Era a voz dentro de sua própria cabeça, que agora gritava o que eles apenas sussurravam. Eles estão certos. Você é uma fraude. A dúvida a consumia. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou uma executiva. Sou só a moça que sabe russo, a moça que derruba café. Alexei cometeu um erro terrível. Ela se encolheu na cadeira, sentindo-se uma impostora. Não era uma parceira estratégica. Era apenas uma ferramenta, uma curiosidade que Alexei estava usando. E quando ele se cansasse ou quando ela cometesse um erro grande demais, seria descartada. Aquele poder todo, aquela sala, aquele título, não eram dela. Ela estava apenas brincando de ser alguém que nunca poderia ser. E a cada minuto que passava naquele andar, a certeza de que seria descoberta aumentava, tornando cada respiração uma tarefa difícil e dolorosa. Juliana estava sentada em sua sala de vidro, encarando a tela escura do computador, quando o telefone tocou. O som a assustou. Ela atendeu com a voz um pouco instável. Juliana Silva. Senhorita Silva, aqui é o assistente do Sr. Petrov, de Moscou, disse uma voz eficiente e sem emoção. Apenas para informar que o Sr. Petrov decidiu que sua presença em São Paulo é necessária. O voo dele chega amanhã de manhã. Ele irá direto para o escritório e espera que a senhorita esteja pronta para trabalhar. A chamada terminou. Juliana colocou o telefone no gancho, sua mão tremendo levemente. Alexei estava vindo. Para cá. A notícia se espalhou como fogo pelo andar da diretoria. O pânico sutil que tomou conta dos outros executivos foi quase uma satisfação para Juliana, mas foi rapidamente substituído por uma nova onda de ansiedade. Agora, ela não teria uma tela de computador para se esconder. A presença dele seria real, intensa e, para ela, absolutamente apavorante. No dia seguinte, uma energia diferente tomou conta do escritório.
A chegada de Alexei Petrov foi um evento. Ele entrou no andar acompanhado por 2 seguranças, sua figura alta e imponente fazendo com que todos parecessem menores. Ele não olhou para os diretores que o aguardavam, ansiosos. Seus olhos varreram o andar e encontraram a pequena sala de vidro de Juliana. Ele caminhou diretamente até ela, ignorando todos os outros. "Bom dia, Juliana", disse ele em russo, parando na porta dela. "A sala de reuniões principal, em 5 minutos." E assim começou a rotina deles. As longas noites de trabalho se tornaram a regra. A grande mesa da sala de reuniões, antes um lugar de intimidação, virou o campo estratégico deles. Estava coberta de relatórios, gráficos e xícaras de café vazias. Aos poucos, Juliana começou a se soltar. Impulsionada pela presença exigente de Alexei, ela começou a oferecer mais do que traduções. "Não concordo com essa abordagem, senhor", disse ela em uma noite, sua voz surpreendentemente firme. Eles estavam analisando uma proposta de comunicado à imprensa. "Soa defensivo, precisamos ser honestos, admitir as falhas na comunicação e apresentar um plano claro. O público brasileiro valoriza a transparência." Alexei a observou, intrigado. "Continue." E ela continuou. As palavras antes presas dentro dela começaram a fluir. As longas horas e o cansaço começaram a derrubar as barreiras entre eles. A formalidade de senhor foi se perdendo, principalmente quando falavam em russo. Foi em uma dessas noites, perto das 2 da manhã, que a mudança real aconteceu. Estavam em silêncio, ambos exaustos, olhando para a cidade iluminada lá fora. "Fale-me sobre sua avó", pediu Alexei, sua voz mais suave do que o normal. Juliana hesitou por um momento, mas o cansaço a deixou vulnerável. Ela começou a falar. Contou sobre Anya, sobre suas mãos fortes e seu coração resiliente. Ela nunca falou muito sobre a guerra, mas carregava uma tristeza nos olhos. O russo era a nossa língua secreta. Era a forma como ela me contava histórias de um mundo que não existia mais. Para mim, a língua não é sobre negócios, Alexei. É sobre ela. É a única coisa que me restou dela. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto, e ela a enxugou rapidamente, envergonhada. Ele não disse nada, mas ela sentiu o olhar dele sobre si. Um olhar que não continha pena, mas um profundo entendimento. Depois de um longo silêncio, foi ele quem falou, seus olhos ainda na paisagem urbana. "Eu cresci em um bairro pobre de São Petersburgo. Morava com minha tia em um apartamento minúsculo. À noite, eu olhava pela janela, para os prédios iluminados do centro da cidade. Eu pensava que cada luz era uma porta fechada para mim, um mundo ao qual eu nunca pertenceria." Juliana o encarou surpresa. O CEO implacável, o homem que construiu um império, estava revelando uma rachadura em sua armadura. "Eu jurei a mim mesmo que construiria meu próprio mundo", continuou ele, sua voz baixa e carregada de emoção. "Construiria muralhas tão altas que ninguém jamais poderia me trancar do lado de fora de novo. Construí a Teknova para ser meu castelo. Mas às vezes, um castelo pode se tornar uma prisão." Naquele momento, na quietude da madrugada, eles não eram o CEO e a consultora. Eram apenas Alexei e Juliana. 2 pessoas que, de maneiras diferentes, foram moldadas pela perda e pela necessidade de se proteger. Ele viu nela mais do que uma tradutora. Viu uma força silenciosa que ele reconhecia. E ela viu nele mais do que um chefe intimidador. Viu o menino solitário que ainda existia por trás das muralhas que ele mesmo construiu. A aliança profissional, forjada na crise, estava se transformando em algo mais profundo, uma conexão emocional que nenhum dos dois esperava e que nenhum dos dois sabia ainda como chamar. A manhã seguinte à confissão noturna deles trouxe uma nova luz, tanto literal quanto figurativamente. O sol entrava pela janela da sala de reuniões.
e a tensão entre Juliana e Alexei havia sido substituída por uma cumplicidade silenciosa. A confiança que nasceu naquela madrugada se tornou o alicerce para o que viria a seguir. Foi Juliana quem falou primeiro, com uma coragem que ela mesma não sabia que possuía. Alexei, eu tive uma ideia, disse ela enquanto arrumavam os papéis da noite anterior. Acho que sei como podemos consertar isso. De verdade. Ele parou e deu a ela toda a sua atenção. Estou ouvindo. Nós temos que parar de agir como uma corporação sem rosto. Temos que mostrar o nosso lado humano, a minha história. A razão pela qual estou nesta sala talvez seja a nossa melhor arma. Não devemos esconder, devemos contar, mostrar que a Tecnova é feita de pessoas, de histórias, de conexões inesperadas entre o Brasil e a Rússia. Era uma aposta arriscada. Usar a história dela, tão pessoal e guardada, como uma estratégia de relações públicas. Mas Alexei viu a genialidade na simplicidade da ideia. Era autêntico, era real. Era tudo o que as respostas corporativas dos outros diretores não eram. Você fará isso, disse ele, com uma convicção que não deixou margem para dúvidas. Nós vamos convocar uma coletiva de imprensa e você será a nossa voz. Quando ele comunicou a decisão aos outros diretores, a reação foi de incredulidade e desprezo. O quê? Enviar a ex-recepcionista para falar com a imprensa? É loucura! Protestou o Sr. Andrade. Não, respondeu Alexei, sua voz fria como aço, enquanto olhava para cada um deles. Loucura é continuar fazendo o que estávamos fazendo. A estratégia de Juliana será implementada e espero o apoio total de todos vocês. 2 dias depois, Juliana se encontrava em frente a dezenas de jornalistas e câmeras. Seu coração batia forte, mas quando olhou para o lado, viu Alexei em pé, um pouco atrás dela. Ele não estava lá para controlá-la, mas para apoiá-la. Um gesto silencioso que dizia, eu estou com você. Ela respirou fundo e começou a falar. Não usou jargões de negócios, nem leu um discurso preparado. Ela simplesmente contou sua história. Meu nome é Juliana Silva. Há uma semana eu era a recepcionista desta empresa. Hoje estou aqui porque falo 2 línguas. Uma delas eu aprendi aqui, em São Paulo, a minha casa. A outra, o russo, eu aprendi com a minha avó, uma refugiada que encontrou neste país uma segunda chance. A sala ficou em silêncio. Os jornalistas baixaram as canetas ouvindo atentamente. A Tecnova cometeu erros, continuou ela, sua voz ganhando força. Nosso maior erro foi uma falha de comunicação. Uma falha em ouvir as pessoas que trabalham aqui, em entender a cultura local. A crise que enfrentamos não é sobre espionagem. É sobre a nossa dificuldade em construir pontes. E eu estou aqui hoje para dizer que nós vamos construir essas pontes, começando agora. A honestidade dela foi desarmante. As perguntas que vieram a seguir não foram hostis, mas curiosas. A narrativa mudou instantaneamente. Naquela tarde, as manchetes não eram mais sobre os olhos de Moscou, mas sobre a recepcionista que salvou um império. A história de Juliana se espalhou. E a imagem da Tecnova começou a se transformar. A vitória foi confirmada alguns dias depois. Uma pesquisa de opinião mostrou uma melhora surpreendente na percepção pública da empresa. A crise havia sido contida. Em uma reunião comemorativa, com todos os diretores presentes, Alexei se levantou. Ele tentou falar em português, seu sotaque forte e pesado. Obrigado a todos. O trabalho foi bom. Mas ele parou, visivelmente frustrado com as limitações do idioma para expressar o que realmente sentia. Seu olhar, então, encontrou o de Juliana. Foi um pedido silencioso, um ato de confiança na frente de todo o alto escalão da empresa. Ele não precisava mais lutar com as palavras. Ele tinha a voz dele ali. Alexei então se endireitou e começou a falar em russo. Sua voz, agora livre das amarras de uma língua estrangeira, soou forte,
clara e carregada de paixão. Juliana se levantou e se postou ao lado dele, não como uma assistente, mas como sua parceira, sua ponte, e começou a traduzir, sua voz calma, transmitindo a força das palavras dele para toda a sala. O que Juliana fez, disse a voz dela, traduzindo a de Alexei, foi mais do que salvar nossa reputação. Ela nos mostrou um caminho melhor. Ela nos lembrou que nosso maior valor não está em nossos produtos, mas em nossas pessoas, em suas histórias, em suas habilidades que muitas vezes não vemos. Ele continuou falando em russo, gesticulando com convicção, e Juliana traduzia de forma fluida. É por isso que hoje estou anunciando a criação do programa Talentos Internos, da Tecnova Brasil. Vamos investir ativamente na descoberta e no desenvolvimento das habilidades de nossos funcionários. Queremos encontrar outros talentos invisíveis, outras Julianas que estão em nossas recepções, em nossos departamentos de limpeza, em todos os cantos desta empresa. Nós vamos dar a eles a oportunidade de brilhar. Os diretores olhavam não apenas para Alexei, mas para a dinâmica entre os dois. Eles não eram mais um chefe e uma subalterna. Eram uma unidade, uma força. Naquele momento, Juliana sentiu uma onda de emoção tão forte que quase perdeu o fôlego. Ela não era mais uma fraude. Não era uma impostora. Olhando para o homem que acreditou nela e dando voz à visão dele, ela entendeu que não tinha apenas encontrado sua voz. Ela tinha ajudado centenas de outras pessoas a, um dia, encontrarem as suas. Ela não tinha apenas salvado uma empresa, tinha ajudado a transformar sua alma. E essa era uma vitória incontestável. Com a crise finalmente superada, uma calma diferente se instalou nos escritórios da Tecnova. O ritmo frenético de trabalho deu lugar a uma rotina produtiva e otimista. A hostilidade contra Juliana havia se transformado em um respeito relutante por parte de alguns e admiração genuína por parte de outros. Mas entre ela e Alexei, a calmaria profissional apenas tornava a tensão pessoal entre eles mais evidente. Os olhares se demoravam um pouco mais. Os sorrisos discretos eram mais frequentes, e um sentimento forte e não dito preenchia o espaço entre eles a todo momento. Em uma sexta-feira à tarde, quando o escritório já começava a se esvaziar, Alexei se aproximou da sala de Juliana. Ele não parecia o CEO implacável, mas um homem um pouco incerto. Ele bateu de leve na porta de vidro. Juliana, começou ele, sua voz mais baixa que o habitual. Você tem algum compromisso para esta noite? Ela levantou o olhar dos papéis, o coração dando um pequeno salto. Não, nenhum. Ótimo. Gostaria de te levar a um lugar especial. Porto, 1 hora depois, o carro dele subia por uma estrada sinuosa, deixando o barulho da cidade para trás. Juliana não perguntou para onde iam. Havia uma confiança entre eles agora que dispensava explicações. Chegaram a um restaurante elegante e discreto, no alto de uma colina, com uma varanda que oferecia uma vista espetacular de São Paulo. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete infinito de luzes cintilantes. Eles jantaram em um silêncio confortável, conversando sobre coisas leves, mas a verdadeira conversa ainda estava por vir. Depois do jantar, Alexei a guiou até a beira da varanda. O ar da noite estava fresco e o único som era o do vento suave. Ele se encostou no parapeito, olhando para a cidade. Olhe para todas aquelas luzes, Juliana, disse ele, a voz carregada de emoção. Lembra que eu te falei sobre as luzes de São Petersburgo? Sobre como eu me sentia do lado de fora? Eu me lembro, respondeu ela suavemente. Nós salvamos a empresa, continuou ele, virando-se para olhá-la. Mas essa é apenas uma parte da história. A verdade é que enquanto nós fazíamos isso, foi você quem me salvou. Os olhos de Juliana se encheram de surpresa e emoção. Ela permaneceu em silêncio, esperando.
Eu passei a minha vida inteira construindo um império, mas o que eu estava realmente fazendo era construir muralhas, confessou ele, sua voz rouca. Muralhas altas para me proteger, para esconder aquele menino assustado que se sentia rejeitado pelo mundo. Eu achava que aquilo era força, mas era apenas uma prisão dourada que eu mesmo criei. E então você apareceu. Ele deu um passo na direção dela, seus olhos nunca deixando os dela. Você, com sua calma, sua força quieta e sua história de resiliência. Você não tentou forçar a entrada, você nem mesmo bateu na porta. Você simplesmente foi você mesma, e sua luz atravessou cada pedra que eu tinha colocado no lugar. Você derrubou cada uma das minhas muralhas, Juliana, sem fazer o menor esforço. As lágrimas que Juliana tentava segurar começaram a escorrer livremente por seu rosto. Eram lágrimas não de tristeza, mas de uma felicidade e um alívio tão profundos que doíam. Alexei levantou a mão e, com uma delicadeza que ela nunca imaginou que ele possuísse, enxugou uma de suas lágrimas com o polegar. Salvar a empresa foi o que nos uniu, mas o que você fez por mim foi algo muito maior, Juliana. Eu passei a vida inteira construindo essas muralhas, achando que elas eram a minha fortaleza. Mas você passou por elas como se não fossem nada. Você me libertou de uma prisão que eu mesmo criei. Você me libertou de mim mesmo. Eu te amo. As 3 palavras, ditas com uma sinceridade tão crua e vulnerável, foram a permissão final que o coração de Juliana precisava para acreditar. Para acreditar não apenas no amor dele, mas em seu próprio valor. Naquele momento, ela não era a ex-recepcionista, a tradutora ou a consultora. Ela era a mulher que tinha derrubado as muralhas de um homem poderoso e que, no processo, tinha finalmente encontrado a si mesma. Eu também te amo, Alexei, sussurrou ela, e em sua voz não havia mais dúvida ou insegurança. Havia apenas a mais pura e simples certeza. Ele sorriu, um sorriso genuíno e cheio de luz, e se inclinou para beijá-la, um beijo que selou a crise superada e deu início a uma promessa de futuro ali, sob o olhar de 1 milhão de luzes. Passaram-se 6 meses. 6 meses em que a vida de Juliana se transformou de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O relacionamento dela com Alexei se aprofundou, tornando-se um porto seguro de amor e cumplicidade para ambos. No trabalho, eles eram a dupla perfeita, uma parceria de sucesso que todos na empresa admiravam. Ele, com sua visão estratégica, ela, com sua inteligência emocional e sua capacidade única de construir pontes. Fora do escritório, eram apenas um casal. Desfrutavam de jantares tranquilos, caminhadas no parque e da simples alegria de estarem juntos, longe dos olhos do mundo corporativo. A síndrome do impostor que antes atormentava Juliana havia desaparecido, substituída por uma autoconfiança serena. Ela pertencia àquele lugar, não por causa de um cargo ou de um homem, mas porque tinha provado a si mesma e a todos o seu valor. Alexei, por sua vez, havia redescoberto o sorriso. As muralhas ao redor de seu coração não existiam mais, e o homem implacável havia dado lugar a um parceiro carinhoso e presente. Em uma tarde de quinta-feira, quando estavam finalizando um relatório, Alexei a observou com um brilho diferente nos olhos. Juliana, encontre-me hoje à noite, depois que todos forem embora. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela com uma leve curiosidade. Não se preocupe, apenas encontre-me naquele lugar, disse ele com um sorriso misterioso, onde tudo realmente começou. Ela entendeu imediatamente. O coração dela acelerou em uma doce expectativa. Horas mais tarde, quando o prédio estava silencioso, ela caminhou pelo corredor do 12º andar. A porta da grande sala de reuniões estava entreaberta. Ela entrou e encontrou Alexei parado perto da janela, olhando para as luzes da cidade. A sala estava escura,
iluminada apenas pelo brilho de São Paulo, criando uma atmosfera íntima e nostálgica. Você se lembra desta sala? Perguntou ele, virando-se para ela. Como eu poderia esquecer? Respondeu Juliana, aproximando-se. Eu derramei café bem aqui. Achei que minha vida profissional tinha acabado naquele exato ponto. Ele sorriu e pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos. E o meu rosto estava naquela tela, disse ele, apontando para a parede da frente onde a imagem dele havia sido projetada. Eu estava em Moscou, mas era como se estivesse aqui sentindo o desastre acontecer. Achei que ia perder o controle de tudo. Mas em vez disso, naquele dia, naquele momento de caos, eu encontrei a única coisa que realmente importa. Seu olhar era tão intenso, tão cheio de amor, que Juliana sentiu seu fôlego falhar. Nós passamos por tantas coisas aqui, continuou ele, sua voz um veludo suave na quietude da sala. Crise, desespero, revelações e, finalmente, confiança. Nesta sala, eu encontrei a salvação para o meu negócio, a pessoa que seria minha parceira para reerguer esta empresa. Ele fez uma pausa e seus polegares acariciaram as mãos dela com uma ternura infinita. Mas isso foi só o começo, meu amor. O que eu descobri depois foi muito mais importante. Nesta mesma sala, eu encontrei a mulher que me ensinou a viver de novo, a sentir de novo. E então, para a completa surpresa de Juliana, Alexei se moveu e, com uma graça que ela não sabia que ele possuía, ajoelhou-se a seus pés, ali mesmo, no chão de mármore frio, onde a vida deles havia se cruzado de forma tão inesperada. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a abriu, revelando um anel de noivado simples e elegante, com uma única pedra que brilhava com a luz da cidade. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas, mas desta vez eram de pura felicidade. Neste lugar, encontrei a salvação para o meu negócio, mas também encontrei a mulher da minha vida, disse ele, sua voz embargada pela emoção, olhando para cima para ela. Juliana Silva, você aceita construir um futuro comigo? Aceita se casar comigo e ser para sempre não apenas minha parceira, mas minha esposa? O tempo parou. Naquela sala, onde ela um dia se sentiu invisível e humilhada, agora ela era o centro do universo de um homem. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto um sorriso radiante se abria. Sim, sussurrou ela, a voz mal saindo. Sim, Alexei, 1000 vezes sim. Ele se levantou, deslizando o anel no dedo dela, e a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Era mais do que um pedido de casamento, era o fechamento de um ciclo, o destino, que pareceu errar o caminho de forma tão desastrosa naquele dia, na verdade, os tinha guiado para o único lugar onde poderiam se encontrar. E ali, na sala que testemunhou o início de tudo, eles selaram a promessa de seu para sempre. O casamento de Juliana e Alexei foi exatamente como a vida que estavam construindo juntos. Uma linda e harmoniosa união de 2 mundos. A cerimônia aconteceu em um fim de tarde ensolarado, em um belo jardim em São Paulo. Havia bossa nova tocando suavemente ao fundo, e o aroma das flores tropicais se misturava ao das comidas brasileiras servidas em abundância. Mas também havia toques da Rússia. Um brinde tradicional com vodka, liderado por Dmitri, o velho amigo de Alexei, foi traduzido com um sorriso por Juliana para seus amigos e familiares brasileiros. Beatriz, a antiga colega de recepção, agora uma grande amiga, era a madrinha e chorava de felicidade. Foi um dia de alegria, uma celebração não apenas do amor deles, mas do poder que o destino tem de traçar caminhos inesperados. A ex-recepcionista invisível e o CEO russo, antes separados por um oceano e por muralhas emocionais, agora eram um só, sob o céu azul do Brasil. O tempo passou, trazendo consigo uma felicidade serena e constante. A vida a 2 era feita de pequenos momentos.
Eram as manhãs de domingo, quando ele tentava fazer pão de queijo, e ela ria de seu sotaque ao pedir mais um pouquinhozinho de polvilho. Eram as noites em que se sentavam na varanda, e ele lia poesia russa para ela, e ela traduzia seus sentimentos em um beijo. Na Tec Nova, a mudança que eles iniciaram floresceu. O programa Talentos Internos, liderado por Juliana, tornou-se um modelo de sucesso, revelando dezenas de novas habilidades dentro da empresa e criando uma cultura de valorização e oportunidade. Eles ainda eram parceiros de negócios, mas agora suas reuniões estratégicas muitas vezes terminavam com um olhar cúmplice que só eles entendiam. Cerca de 1 ano após o casamento, em uma noite quente e estrelada, estavam os dois na varanda de seu apartamento, o mesmo lugar onde ele se declarou. A cidade se estendia a seus pés, um mar de luzes que não mais representava um desafio ou uma conquista, mas simplesmente o lar deles. Juliana estava quieta, aninhada nos braços de Alexei, seu coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Ela tinha uma notícia, a mais importante de suas vidas, e estava procurando as palavras certas. Alexei, ela começou, sua voz um sussurro. Você se lembra do que me disse aqui nesta varanda? Ele a apertou um pouco mais. Eu me lembro de cada palavra que eu já te disse. Você disse que eu te libertei de uma prisão, continuou ela, virando-se para encará-lo, seus olhos brilhando com uma emoção profunda. E você, Alexei, você me deu a coragem para ser eu mesma. Você me deu um mundo. Nós construímos esse mundo juntos, meu amor, respondeu ele, acariciando o rosto dela. Sim, nós construímos. Ela concordou com um sorriso suave. E agora, acho que ele está prestes a ficar um pouco maior. Com um gesto lento e deliberado, Juliana pegou a mão grande e forte de Alexei e a guiou até seu ventre. Ela ainda não tinha nenhuma barriga visível, mas ali, sob a mão dele, uma nova vida começava. Alexei ficou imóvel por um instante, processando o gesto, a insinuação. Seus olhos se arregalaram lentamente e a expressão de surpresa se transformou em algo que Juliana nunca tinha visto. Uma reverência, uma alegria tão pura e avassaladora que o deixou sem palavras. O poderoso CEO, o homem que comandava um império, tinha lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ele não disse nada. Em vez disso, lentamente, ajoelhou-se diante dela, não como no pedido de casamento, mas em um gesto de puro amor e assombro. Ele repousou a testa suavemente contra a barriga dela, suas mãos envolvendo sua cintura com uma delicadeza infinita. Um novo mundo. Ele finalmente sussurrou contra ela, a voz embargada. O nosso mundo. Juliana chorou junto com ele, passando os dedos pelos cabelos dele. Ali, abraçados, com a promessa de uma família crescendo entre eles, o ciclo estava completo. A recepcionista invisível e o CEO solitário não existiam mais. Em seu lugar estavam um marido, uma esposa e a promessa de um futuro brilhante. Eles eram a prova de que, às vezes, o destino nos leva ao encontro que nos mudará para sempre, para que possamos, dia após dia, construir o nosso próprio e, mais do que merecido, felizes para sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!